Gênesis capítulo 47. Então, nós temos aqui quando a família de José chega ao Egito, né? E aí José foi lá receber seus irmãos, instruiu seus irmãos para falar que eram pastores desde os seus antepassados e trabalhavam só com isso. Porque os egípcios, eles achavam que os pastores eram castas inferiores na sociedade e assim seria muito mais fácil eles ficarem isolados do egípcio. Isolados dos egípcios, o que aconteceria? Eles manteriam o que? A sua unidade, não se misturariam, não dariam as suas filhas, os seus filhos para casarem com egípcios e ficaria numa terra separada, aonde pudessem permanecer como uma religião monoteísta e adorando só a Deus. Então você vê que o Senhor também proporcionou tudo isso. Aí José, o que ele faz, já começa aqui no capítulo 47, né? Ele pega o pai que chegaram na terra lá de Canaã, que vieram. Então o pai trouxe o quê? Todas as suas ovelhas, seus bois e já colocou eles na terra de Gósen. E José tomou 5 dos seus irmãos e foi lá apresentar a Faraó. E Faraó, olha o que perguntou já para eles: qual é o vosso trabalho? E eles responderam: teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E falaram assim: viemos habitar nessa terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. E aí Faraó disse para eles ficarem na melhor parte da terra ali, que é a terra de Gósen. Essa terra também, em algumas Bíblias, em alguns lugares, pode ser chamada terra de Ramassés, ou terra, até em Salmo, diz também de região de Zoar. Por que terra de Ramassés? Porque depois de um tempo, essa terra virou do Ramassés II. Mas como foi Moisés que escreveu, então ele também colocou coisas que aconteceram depois, o nome das terras. Mas nessa época era a terra de Gósen, era uma terra muito fértil, porque ela ficava próxima ao delta do Nilo. Mas prestem atenção, essa fome, essa escassez de água, de chuva, também tinha afetado o Egito, mesmo o Egito tendo ali muitas vertentes do rio Nilo, porque a fome assolava mesmo o Egito como Canaã. E aqui já deve estar no terceiro ano mais ou menos da fome, quando os irmãos de José e a família de José desceu ao Egito, né? E aí depois, quem que José levou para apresentar ao rei? Levou Jacó, seu pai. E aí no versículo 7 diz assim: então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Olha só o que fala: Jacó abençoou Faraó. Pensa um pouquinho nesse versículo. Faraó era o grande rei da terra, o mais poderoso rei da terra, e ele estava vivendo um momento onde tudo estava na mão dele. As pessoas estavam necessitadas e vinham a ele para ter favor dele para não morrerem. Jacó, ele ao chegar perto de Faraó, vamos ir para o lado humano. Ele deveria se reverenciar, pedir a bênção de Faraó, assim como o Faraó estava abençoando ele, dele estar ali na terra de Gósen. Mas Faraó, Jacó, pelo contrário, ele que abençoou o Faraó. Ele sabia o Deus que ele tinha, ele sabia que o Deus mandou ele descer ali, e ele sabia quem abençoava era o Deus. Lembra que quando também Abraão esteve aqui, e Abraão orou também? Então, o que nós temos? Muitas vezes nós nos vemos tão frágeis diante de uma autoridade. Eu, assim, tive muito sentimento com esse versículo, sabe por quê? Eu já passei por muita cirurgia, já fiquei muito doente na minha vida. E agora, graças ao Senhor, eu estou sendo restabelecida, o Senhor me curando de todas as minhas doenças. Mas nesses momentos de tanta fragilidade física e emocional,
Eu procurei vários médicos. E quando eu estava na frente daqueles médicos, eu me sentia... Eles eram grandes e eu era pequenininha. Eu era que estava precisando que eles vissem o meu diagnóstico, me dessem o remédio, me mandassem para a cirurgia. Então, me sentindo assim, a menor. Mas a menor até no sentido de poder orar por aquele médico. Eu podia depois orar aqui em casa, mas quando eu estava na frente dele, eu me sentia realmente a desprotegida, né? E aqui a atitude de Jacó abençoou o faraó. Que identidade em Cristo Jesus. Que identidade. Eu fui tão comovida com isso, pedi perdão ao Senhor pelos meus momentos de tão fraqueza, porque hoje nós podemos abençoar todas as pessoas dizendo: posso orar por você? Então, hoje, meu sentimento ao ir numa consulta médica, ao passar por algum tratamento, olhar para o médico ou para aquele que naquele momento está fazendo a orientação e dizer: posso orar por você? Porque essa é uma forma de nós abençoarmos as pessoas, né? E aqui, na hora também, diz o versículo 10, que na hora que Jacó também se retirou da presença de Faraó, o que ele fez? O abençoou. Que Deus nos dê esse coração, por onde nós passarmos, nós abençoarmos. Não querer colocar as nossas mãos, mas somente abençoar. Muitas vezes a gente quer abençoar e também quer colocar o nosso jeitinho para a bênção acontecer. Mas que o Senhor libere o nosso coração, né? E aqui diz que Faraó perguntou a idade de Jacó, e Jacó disse que estava com 130 anos. E ele fala que eram 130 anos de peregrinação, que constituía uma caminhada muito difícil e não se comparava à longevidade da peregrinação dos antepassados dele. Aqui Jacó estava reconhecendo que ele já estava sentindo seu corpo já enfraquecido muito pelos anos e que a caminhada dele tinha sido uma caminhada muito difícil e ele reconhece que ele é um peregrino. Nós temos que reconhecer que nós somos peregrinos, que nada daqui temos, nada daqui vamos levar. E por que brigar tanto por coisas daqui? Tentar resolver tantas coisas daqui. Então, que o Senhor assim nos leve a ver que tudo aqui é passageiro, né? E assim, nós vemos que Jacó estava com 130 anos nessa fase. Vamos ver depois mais quanto tempo ele viveu, né? Aqui no Egito. Aí José, ele pegou seu pai, seus irmãos, e lhes deu uma propriedade lá no Egito, e eles ficaram lá na terra de Ramassés, tá vendo? Em vez de falar terra de Gósen, falou terra de Ramassés, como ordenou o faraó. Mas é a mesma terra, né? E alimentou seu pai, seus filhos e a sua família, os filhos dos filhos, né? E eles se instalaram lá. Agora vamos ver a parte da fome aqui entre os egípcios e como os egípcios foram assim vendendo as suas propriedades. Então já não havia alimento em toda a terra, porque a forma tornara-se mais rigorosa ainda. Olha só, passando 1 ano de fome, 2 anos, 3 anos, imagina, né? O Egito como Canaã estavam desfaleciam sem ter o que comer. Então, as pessoas do Egito, cidadãos do Egito, o que eles fizeram? Eles levaram toda a prata deles para o Egito, tanto os de Canaã quanto os do Egito, e compraram todos os cereais que tinham. E tudo transferia essas pratas para Faraó. Só que acabou o dinheiro deles, acabou toda a prata. Então, eles começaram a ficar novamente sem pão. E eles fizeram o quê? Foram até José e falou para José: dai-nos pão, porque deveríamos morrer sobre tua vista, pois não há mais dinheiro algum. Aí José disse assim: trazei-vos rebanho, e vos darei trigo em troca dos vossos rebanhos, considerando que a prata de vocês acabou. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram
todos os rebanhos que eles tinham, cavalo, ovelha, boi, jumentos. E naquele ano, o que José comprou tudo isso dele e sustentou eles em troca do rebanho deles. Então o povo ficou sem o rebanho. O rebanho também ia morrer, porque não tinha alimento, né? Aí terminou aquele ano, terminou o alimento e a escassez continuou. E a comida deles acabou. Então eles foram novamente a José e disseram: Não podemos ocultá-lo ao meu senhor. Esgotou, na verdade, todo o nosso dinheiro, todos os nossos animais, rebanhos, já pertencem ao meu senhor. Nada mais resta à disposição de meu senhor, senão nossos próprios corpos enfraquecidos e nossas terras áridas. Porque, olha, já estava, bem dizer, em 3 anos ou mais de fome. Então, eles já estavam enfraquecidos, eles deviam comer uma comida reduzida, uma ração reduzida por dia, né? Então, eles falaram assim para José: Não permitas que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante dos nossos olhos. Eles sugeriram: Olha, comprai-nos, pois a nós, e comprai também as nossas terras. Então, eles estavam pedindo para ser comprados. Em troca o quê? De comida, em troca de trigo. E nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dai-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Porque senão o faraó ia governar sobre quem? Se todos morressem, né? Então o que José fez? Ele comprou todos os terrenos dos egípcios e também o que? Pegou eles o que? Como escravo. Então, portanto, a fome os obrigou a essa medida extrema. A terra, portanto, tornou-se uma só e absoluta propriedade de Faraó. E José submeteu todos aqueles homens, mulheres, à escravidão. Só que aqui a escravidão, vocês vão ver que não é aquela escravidão que a gente imagina. É uma coisa que eles, assim, olha que... só um adendo. Antes disso, deixa eu falar algo. Os sacerdotes também tinham terra. Só que eles comiam a alimentação deles vinha direto ali de Faraó. Então eles não tiveram necessidade nem de vender as terras deles, nem de precisarem depois pagar 2/5 que nós vamos ver aqui. E existe um contraste entre os sacerdotes de Faraó e depois os sacerdotes que ficou sendo a tribo de Levi. A tribo de Levi, nós vamos ver mais para frente, que foi a única que não recebeu porção de terra. E a tribo de Levi, ela se alimentava do que recebiam das ofertas, e ela também dava o dízimo da oferta que ela recebia. Então aqui já era diferente. Os sacerdotes tinham sua terra, não precisavam pagar impostos e ainda comia do que era oferecido para Faraó. Então eles não estavam passando dificuldade. Agora, na tribo de Levi, os levitas não tinham terra, para que também não tivesse o coração amarrado naquilo, apegado à terra, e também não tivesse o coração preocupado em defender a terra, em produzir a terra. Então, o Senhor queria que eles tivessem um coração liberado para servir a Ele, mas era dependendo de quem? De Deus, né? Eles não tinham essa mordomia aqui que os sacerdotes tinham, porque eles dependiam de Deus. Então, José comprou tudo para Faraó. E José falou assim: Olha, eu vou dar semente para vocês cultivarem as suas terras. Aí vocês podem perguntar: mas como eles iam cultivar se estava em época de seca? Então, isso daqui quer dizer, depois que passar a seca, vocês vão receber também semente para cultivar. Mas das colheitas realizadas, vocês vão dar 1/5, eu falei 2/5, né? 1/5 ao faraó. E as outras 4 partes serão vossas. Então, vocês verem que até se nós formos ver aqui, eles tinham uma porcentagem não alta para entregar. Se nós formos ver depois a história de outros povos, eles entregavam até 4/5 a impostos. Aqui
José estabeleceu 1/5, ele não estava usurpando o povo, né? E 4 partes serão vossas para a semeadura do campo, para o vosso sustento da vossa família, para que se alimentam vossos filhos. E o povo em uníssimo lhe replicou: Tu nos salvaste a vida. Então o povo ficou contente com essa decisão, foi uma decisão justa, né? Visto que nos favoreceste nesta hora, seremos para sempre escravos de Faraó. Desse modo, a terra passou a estabelecer um seguinte decreto: todo o Egito. Então, todo 1/5 do que eles produzissem pertenceriam ao rei. E os israelitas, voltando aqui, os israelitas se estabeleceram na terra de Gósen e lá compraram suas propriedades e foram fecundos, tornaram-se uma população extremamente numerosa. E Israel, que Jacó, né, ele viveu mais quantos anos ali no Egito? Mais 17 anos. Interessante, né? Ele viveu mais 17 anos. Lembra que José foi vendido ao Egito com 17 anos? E aqui, os 17 anos também refere que Israel viveu. Então, Jacó morreu com 147 anos. Foi bem a menor do que seus pais, né, seus antepassados, porque Abraão viveu 175 anos e o pai de Jacó viveu 180 anos. Então, olha a idade já caindo, né? E Jacó fez uma solicitação ao seu filho amado José e pediu que ele jurasse, colocasse a mão debaixo da sua coxa, que era uma forma de juramento, e prometesse que não sepultarás ele no Egito. Quer dizer, eu vou morrer, vocês vão me enterrar, vocês vão me colocar aqui no Egito, mas os meus ossos, assim que vocês voltarem para Canaã, eu quero que vocês depositem lá no túmulo dos meus antepassados e eu descanse com eles. E farei tudo. Aí José disse: Eu vou fazer tudo como o Senhor está me pedindo, meu pai. E dessa forma, José jurou. E Israel se inclinou, apoiado em seu bordão. Se vê que ele já estava bem fraquinho, né? Então, nós vemos aqui já toda a família de José estabelecida no Egito, num bom local. José ainda tendo a oportunidade de viver com seu pai mais 17 anos, olha que bênção. E José também comprando todas as terras ali do Egito para Faraó e sendo justo para com aqueles que estavam vendendo a sua terra, para que o imposto que eles pagassem, eles ficassem com a grande parte para poder ter uma vida digna. Então Deus também deseja que nós apresentemos aquilo que nós ganhemos a Ele, para que possa a obra dele prosseguir nessa terra.